Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher. Eu sou Aldair Martins, sou arteterapeuta, aconselhadora biográfica e coach. E eu venho fazendo essas lives, realizando e convidando pessoas queridas, profissionais de diversas áreas de atuação, com o intuito de levar a você conteúdos, temas importantes, relações, enfim, para que esse tema saúde da mulher, que é tão amplo para todos nós, porque a mulher está inserida em todos os contextos da vida, trazendo a biografia, trazendo a arte, trazendo os títulos que estamos discutindo aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu conheci no ano passado, que é a Carolina Moggi. Carolina é psicóloga, ela é consultora da Adigo e muitas outras coisas. E dentre essas muitas outras coisas, ela é uma mulher guerreira, maravilhosa, uma mãe lindíssima de Sofia. E cá estamos. Hoje recebo Carolina com muito carinho e vamos ver aqui se Carolina já entrou para que eu possa... Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, boa noite aí no Brasil, né? Aqui é boa tarde, aqui são 4 da tarde ainda. 4 da 3 da tarde. tarde. Ai, meu Deus, então tá bem cedinho, Tá né? bem cedinho. Eu já dei um spoiler aqui, né? Que você, além de psicóloga, consultora da Digo, é mãe de Sofia. Então, olha o sorriso aberto. Isso é uma maravilha, né? Enfim. Ai, E o dia hoje é especial porque ela completa 11 meses, né? Então eu tô mais molenga do que nunca. É muito importante. Eu estava falando, Carol, a respeito da importância do tema, né, em termos de saúde da mulher e especificamente o que você se propôs a trazer para a gente fazer essa troca aqui, né, do mapa do feminino. E esse feminino que é tão importante e está tão, às vezes, assim, encroadinho, né? E que precisa ser desabrochado de alguma forma. E somos mães, somos empreendedoras, somos mulheres que estamos no mundo, né? E o que isso tem a ver com a gente? Mas antes de a gente entrar realmente no tema, eu falei um pouquinho, né? Você é psicóloga, consultora, mas eu queria ouvir de você, quem é a Carol? Ai, que difícil a gente se definir assim, né? Mas acho que além dessas coisas práticas que você falou, das formações de ser mãe da Sofia, acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que gosta de estudar diversos assuntos, dentre eles essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Eu comecei a ler mitologia grega já nos meus primeiros anos assim de leitura, então eu fui alfabetizada um pouquinho cedo, com 6, 7 anos, eu já, 5, 6, já comecei a ler. Com 7 anos, eu lembro que eu começava a pegar os livros e copiar os mitos, sem saber exatamente o que estava ali, mas eu queria escrever, eu queria experimentar, né, aquelas palavras. Então, essa coisa da mitologia sempre fez parte de mim. Outra coisa é que eu sou atriz, né, Aldair? E daí imagina esse mergulho, né, em diversos arquétipos, em entender a vida sob outros pontos de vista. Acho que isso faz muito parte de quem eu sou, assim. Maravilha, né, Carol? Eu vejo assim, em tudo isso que você falou, a presença da arte, né? A arte não é essa arte apenas, né? Eu pinto, eu bordo, eu faço, mas é uma arte muito maior. Essa arte do encenar, que é uma representação de vida, a arte dessa leitura e dessa busca para enriquecer, não academicamente, mas abrir, expandir, fazer um trabalho de ampliação, né, de visão e de olhares, né? Porque a visão que se enxerga não é cega, mas esse olhar
que é uma coisa muito mais focada, objetiva até, e que você tem esse leque de possibilidades, né? E como que isso é tão profundo e tão rico. E o quanto que a mitologia faz parte da tua vida e faz parte da minha vida também. Que eu me lembro que Oba! quando eu era criança, eu ganhei uma coleção pequenininha. Eram 3 livrinhos. E nesses 3 livrinhos estavam ali retratados alguns mitos. Né? Então, Hércules, né, que estava ali, o Hércules é o que eu mais me lembro, porque aquela coisa da força, não sei o quê. E tinha também a Afrodite, né? Então, essa coisa desse nascer. E o outro, gente, memória tá fraca. Quem era o outro? Nossa, eu tô achando que você tá lembrando bastante. Não, o terceiro eu já não me lembro mais. Mas eu ficava encantada com essas possibilidades, né? De ler algo. Eu também comecei a ler muito cedo. Eu pegava as coisas e ficava representando, falando mil coisas, inventando mil coisas. Eu inventava, Gente, gente, era uma a coisa. gente ia brincar super bem juntas, então. Eu pegava de um tudo e eu não sabia. Eu fui alfabetizada, acho que também mais ou menos com 6, 7, mas aquela coisa de pegar um livro, abrir, aquilo para mim já era um encantamento, né? E aí, com esses 3 livrinhos, que o terceiro eu já não me lembro mais que mito que era, eu falava assim, gente, que maravilha. E eu nem sabia o que que era exatamente. Aí a gente vai crescendo e vai adquirindo, né? Mas para você, como é que é essa coisa dessa leitura já bem cedinho e essa influência? Como é que é essa influência? Como é que foi para você, em termos de vida mesmo? Em termos de vida, acho que desde muito cedo eu comecei a entender que existia uma vida simbólica. Então, acho que para todos os eventos da minha vida, tinha algo por trás, tinha algo para poder interpretar, tinha algo para poder me aprofundar. Eu achava isso muito bonito. Então, tinha essa vida prática, tem que fazer lição de casa, tem que estudar, Uhum. tem que comer, tem que tomar banho. E tinha, nossa, deixa eu olhar esses eventos aqui que estão acontecendo. Parece com que historinha do meu livro? Nossa, se tal pessoa fosse o personagem, que personagem seria? Então eu brincava muito com isso. Era uma brincadeira, uma grande brincadeira. Acho que até hoje viu, Aldair? Se eu Uhum. te falar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu e meu pai, a gente tinha uma brincadeira assim. Estávamos na rodoviária, no shopping center, onde fosse. A gente sentava num banquinho e pegava assim um casal, uma criança, alguém passando e a gente construía a história de vida dessa pessoa pela observação. Então, acho que tinha essa brincadeira, assim, né? De eu sou uma pessoa, eu posso me observar de fora, eu posso aprender com as coisas, principalmente com os meus erros. Uhum. Posso olhar quem está em volta, me inspirar também. Então, acho que sempre teve esse tom de brincadeira, embora seja um exercício poderoso, né? Até hoje. Exato. E como é que você trabalha hoje com essa importância dos mitos? Como é que você utiliza desses mitos hoje em dia, Carol? Perfeito. Acho que quando a gente está falando da esfera individual, tem uma leitura biográfica que a gente pode fazer. Você sabe disso com muito mais profundidade que eu. Ainda não passei pela formação biográfica, né? Trabalho isso muito no âmbito organizacional. Mas quando a gente olha para o fio vermelho que rege a vida de algumas pessoas, né? O que rege a vida de todos nós, a gente consegue fazer essa leitura. Que Deus está ali, que Deus está ali, que história está por trás disso. Se fosse protagonista de um grande épico, qual seria? E Uhum. aí a gente consegue ver quais são os pontos cegos dessa pessoa, o que ela já poderia ter aprendido, mas a vida fica retomando para que ela talvez se observe melhor. Então, acho que Uhum. tem uma vantagem da gente olhar a mitologia, que é a vantagem de distanciamento. Se a gente olha para o mito e aprende com o mito, não fica tão doloroso, né? Não pega tão egoicamente na gente, assim. É verdade, né? Eu percebo muito essa questão do que realmente você até colocou, o que está por trás da história, né? E eu uma vez fiz um trabalho com Cronos e foi muito interessante que eu tinha levado um potinho de um creme
que tem um nome Que de tem esse Cronos, nome. né? Aham. Então, o que é esse creme? Um creme rejuvenescedor, anti-idade. Então, tem várias coisinhas no rótulo. Então, o trabalho inicial foi realmente esse, destrinchar aquele rótulo. Que delícia. Pegarmos realmente o mito e trazermos para uma realidade, né? Então, mil possibilidades foram, assim, faladas e trabalhadas. E essa questão, até mesmo do próprio feminino em Cronos, o que essa mulher de hoje quer quando faz uso de um determinado, nesse caso foi o produto, né? O que é esse envelhecer? Né? O irmão de Cronos, Kairos, qual é a diferença desses dois tempos? Cronos continua comendo, né, seus filhos, né? Então, tem muita coisa por trás e dependendo da onde você realmente vai focar, se é no âmbito individual, né, de um acompanhamento individual ou de um grupo, de uma vivência, ou nas organizações também. Então, existem, deadline é uma das coisas, é um Cronos ali, né? E, enfim, como que isso surge? Como que isso vem de uma forma de história, mas que diz muita verdade, né? Eu acho que tem muito esse amparo da verdade por trás, né? Tem E muito, interpretações, né? tem muito. Hoje, sabe que antes de entrar aqui com você, eu fiz o script toda vez, né, que a gente tem uma palestra para dar, a gente faz a nossa agenda, tempos, movimentos, tempos dos grupos e etc. Eu fiz toda uma linha de raciocínio para trabalhar a inteligência emocional. No check-in, o grupo trouxe tantas coisas assim de um período muito difícil que eles vivenciaram recentemente e acabou que aquilo que eu tinha planejado não fazia sentido, eles precisavam de outra coisa. Então, estando presente, eu acabei mudando a atividade e entregando aquilo que eles precisavam. E eu trouxe exatamente essa fala, né? Isso que você falou agora. Não tem nada mais generoso que a gente possa fazer para nós mesmos do que olhar para dentro, olhar para esse interior, olhar para esse, parar um pouquinho, observar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas necessidades, para depois levar para o mundo que ele precisa, né? Então, o que está por trás disso? O que é essa investigação? A gente acabou trabalhando um pouco esse viés, assim. Acho que é bem poderoso esse sentido do mito, né? O Uhum. mito leva para o simbólico, a gente se distancia e consegue se aprofundar em nós mesmos. Essa é uma dança E bonita. é muito bacana isso em termos dessa biografia, de como você realmente se enxerga, como que você, num determinado momento, interpretou aquela situação e hoje, agora, o que que isso te traz como mensagem regeneradora, né? Porque é possível regenerar a partir daí, quando você ressignifica, né, arquetipicamente e traz arquétipo, traz uma metáfora e traz para si. E de si para o entorno, né? Porque uma andorinha só não vai fazer verão, então não adianta eu, né? Estou aqui no meu processo, uau, divino, se eu realmente não pensar no meu, eu falo assim, o irmão, né? Quer dizer, No quem está aqui compartilhar, no meu, exatamente, no meu entorno, né? E essa questão do feminino, Carol, como é que você percebe, enxerga, trabalha esse mapa do feminino? Como é que você. como é que eu desenhei isso, né? Teve uma coisa bonita do processo que foi, em primeiro momento, quando a gente é jovem, a gente vai fazer consulta astrológica, vai ler tarô, vai. Eu era Uhum. dessas, assim, pesquisava tudo possível e imaginável. E tem uma astróloga, Cat, que é maravilhosa, ela falou pra mim, muito séria, assim, ela falou assim, Carol, se você não entender sobre você enquanto mulher, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Aquilo me doeu, eu tinha 15 anos, falei, mas gente, como assim? Que é isso de saber de ser Uhum. mulher, né? Ela começa por a deusa interior, que acho que até se eu for deixar algo de bibliografia, começar a deixar para quem está nos Uhum. assistindo, esse seria o primeiro livro, acho que para todo mundo.
É Uhum. fácil de ler, às vezes um pouquinho chato, porque já tá numa linguagem mais antiga, mas ali tá tudo de Sim, um jeito bem simples, assim. sim, Então, lendo a deusa interior, ela traz os arquétipos das 6 principais deusas gregas, sim. né? E fala sobre, olha, todas nós temos essas 6 deusas vivas em nós, mas tem algumas que falam mais alto, tem algumas que a gente renega, né? E olhando para isso a gente consegue se autodesenvolver. Uhum. Caramba, que bacana! Então deixa eu fazer essa investigação aqui comigo, ver por que caminhos eu estou navegando. Então, essa foi a primeira fase, a fase do autoconhecimento. Sim. Depois eu descobri que eu, como mulher, tenho isso, mas o meu pai, meu namorado, meu marido, os homens que estão à minha volta também carregam um feminino. Sim. E nós, como mulheres, trazemos esse feminino à consciência deles, né? A parte feminina do homem é uma parte adormecida, a gente que ajuda a trazer isso à tona. O Uhum. mesmo para nós, enquanto masculino, Sim. eles nos ajudam a trazer isso à tona, né? Então, isso para mim passou a ser importante dentro do processo da pesquisa. Olhar para o feminino, entender os 6 tipos, os 7, os 8. Hoje eu trabalho com 8, Uhum. mas sem renegar o masculino, sem deixar de olhar para o outro lado da moeda, né? Porque é uma dança de opostos que precisa acontecer para que a gente chegue a equilíbrio. E aí, dentro das organizações, isso, né, tem liderança chart, a gente conseguiu, já tem muitas pesquisas que traduzem esse aspecto para o mundo organizacional. Então, essa foi a minha construção individual, assim, dentro da pesquisa, né? Dá para a gente olhar para isso enquanto humanidade, no contexto social, quais são as mega tendências dessas forças. Então, né, se a gente olhar historicamente e falar brevemente para você, me interrompe, hein, Aldair, Ah, se eu estiver exagerando, tranquilo. por favor. Uhum. Mas se a gente olhar assim no contexto histórico, a gente veio de um mundo em que as mulheres dominavam, as mulheres tinham força sagrada, o feminino veio primeiro, né? O que acontece? Com o decorrer do tempo, com a humanidade se desenvolvendo, o avanço científico, os homens percebem que eles são parte do processo de procriação. Eles precisam estar com a mulher para que a vida venha à tona. Então, aquilo que parecia muito mágico, que, né, parecia muito Uhum. intangível, de misterioso nas mulheres que conseguiam prover a vida, né, dar a luz, elas não conseguem fazer isso sem a gente. E aí começa tudo aquilo que a gente imagina, né? De Uhum. cerceamento, de deixar as mulheres em casa enquanto os homens vão para a luta, machismo, tudo de negativo que a gente recolhe disso até hoje. Como a gente está no meio do olho do furacão, tem uma corrente do futuro lá que está chamando a gente, né? Escuta, Sim. desse jeito, daqui a pouco vão se matar homens e mulheres, né? Então, o que a gente espera desse futuro? Poxa, que venha um feminino sem excluir o masculino, e a mesma coisa do masculino. Então, tudo que a gente vê dentro das organizações, quando a gente fala de diversidade e inclusão, algumas empresas falam em pertencimento, sustentabilidade, olhar para as empresas, falar de empatia, todos esses valores são valores muito femininos, que a gente entende que para algo ser sustentável e saudável, essas Uhum. forças precisam vir à tona, né? Então, a gente está meio que no meio desse olho do furacão, fazendo uma subida. Se Deus quiser, a gente vai fazer essa subida, né? E voltar para um sagrado, mas um sagrado que acolha os dois lados da moeda, né? Tanto o feminino quanto o masculino. Exatamente. É muito importante você tocar nessa questão do sagrado, mas não é um sagrado pejorativo, é um sagrado verdadeiro. É aquele onde tem um centro, onde esse centro é reverenciado. E essa reverência e referência é esse polo interno desse grande coração, dessa grande centelha que nos habita e que nos conecta com esse todo. Tanto no eixo, né, de uma verticalidade como de uma horizontalidade. E é muito interessante isso. Tornar sagrado, tornar equilibrado. Unir, não existe, claro, a gente fala em termos de masculino e feminino, é polaridade, mas não é um contra o outro, e sim um a favor do outro em suas potências. Exato. Então, quando a gente une forças e a gente
trabalha na união, que é que eu acho que é o principal, né, disso tudo, nossa, o caminho evolutivo realmente fica 1000 vezes mais facilitado, né? Do que eu trabalhar, porque você falou em valores, então tem uma coisa importante desses valores, que não perpassa nem simpatia, nem antipatia, nem o sim, nem o não, e sim algo que realmente vai se unir e complementar. O Eu, caminho do meio, né? é isso mesmo. Então, eu acho que é curativo, né? Torna-se curativo É nesse sentido. curativo. Se a gente, aí, o nosso tema aqui, né, do mapa do feminino, quando a gente olha para as deusas, por exemplo, o workshop do qual você fez parte Sim. recentemente, né, que a gente conversou um pouco sobre os sete das deusas. Quando a gente faz esse olhar para a nossa biografia, a gente identifica forças presentes ali. Que perguntas elas nos fazem, né? Qual que é o meu jeito de me vestir? Qual que é o meu tom de voz? O meu jeito de falar? Quais são os perigos que eu tenho de desenvolvimento? Onde que eu posso cair em perigo? Ter um olhar para tudo isso me ajuda a viver a vida de um jeito um pouquinho mais leve, um pouquinho. Não gosto da palavra do controle, mas assim, é como se, através da consciência, a gente conseguisse tomar as rédeas nas próprias mãos do E terceiro que vai acontecer. consegue mesmo com essa clareza, Com né? essa Porque na clareza. consciência você leva a luz, com essa luz você tem clareza de tudo que está acontecendo, não é, Carol? Perfeito nesse Eu, sentido. eu vou fazer um parênteses aqui. Fácil. Lá no início da live eu falei dos 3 livrinhos. O primeiro que eu lembrei foi o Hércules, né? Isso. A Maravilhosa. gente tinha, mas eu lembrei o que me tocou mais em termos de uma força de um masculino. E aí, se eu fosse me trabalhar nisso, que força é essa em mim que emerge e que me faz ter a primeira memória? Isso é importante para quem está aqui nos ouvindo, né? E muito obrigada, aliás, por todos que estão aqui. É E também verdade. quem assistir posteriormente, né? Gratidão. Mas veja como numa fala minha, não programada, porque realmente aqui está no super espontâneo, né? E me veio primeiro isso. Quer dizer, eu não acessei primeiro uma memória Uma de memória do Afrodite. feminino. Eu acessei É. um Hércules, né? E tem toda lá um contexto X, tarará. Mas 12 trabalhos, um trabalho, semideus. Tem trabalho, muita coisa. Deus, a mãe, como é que foi, esse pai, como é que foi. Então, olha quantos fios possíveis Perfeito. para a gente poder puxar e construir essa trama que não vai ser perfeita, mas vai ser a nossa trama, a nossa originalidade, né? O Exato. toque, né, que a gente dá. Eu acho Perfeito. que é muito, Perfeito. muito bacana. Muito bacana. Aí você traz essa simbologia tão linda, né, Aldair? A partir desse olhar para a nossa biografia, que a gente vai conseguindo perceber os fios soltos, os emaranhados, os desenhos bonitos que a gente conseguiu fazer, né? E acho que tem outra coisa importante nessa jornada que é não fazê-la sozinha. Tem um lado individual que é só você sabe os sentimentos e as memórias que você carrega. Mas se você encontra apoio em alguém com quem dividir, né? Seja no caminho do aconselhamento biográfico, como você faz, que seja no processo de coaching que vai trabalhar numa esfera terapêutica, mas não numa esfera profunda, né? Enfim, buscar alguém que seja seu mentor, que seja seu mago Merlin ou qualquer outro ser evoluído que você escolha aí da simbologia. Mas ter alguém, um grilo falante que te ajuda nesse processo de tomada de consciência, né? Porque é um caminho doloroso, assim, né? A autoconsciência não é gostoso, não é bonito. A jornada É a gente do olhar para herói, nossa ela não é sombra. simplinha, não. Não é simples, gente, né? Demanda força, demanda Um lidar querer, com o né, Carol? desconhecido, um Um querer muito querer. grande. Nossa, então, assim, se você está genuinamente disposto a entrar em contato com a tua verdade, saiba que, né, não vai ser tão simples quanto parece. Mas é um jeito, eu acho um jeito mais gostoso de fazer a caminhada. Sim. Tem uma originalidade, tem esse desejo que está aí, né? Dando esse impulso
esse pontapé inicial para que a caminhada realmente venha a acontecer. E ao longo da caminhada, que a gente consiga enxergar, né, esse cenário e que a gente aprenda e que a gente tenha também essa visão, né? Eu falo a meta, né? Aonde eu quero chegar. E o que esse mapa, justamente o título é esse, né? Um mapa de um feminino. Onde eu estou hoje nesse meu feminino? Né? Você falou de Sofia, 11 meses. A Sara, minha filha, acabou de fazer 21. É, estamos em lugares diferentes em termos, né, dessa cronologia das nossas filhas, mas estamos no mesmo contexto da maternagem, né? E como que é isso? Como que a gente, como hoje eu posso olhar para o meu feminino, porque minha filha também atingiu uma idade X que me traz uma permissão, a partir do momento que eu escolhi colocar um serzinho no mundo e eu sou responsável, né? Por É, isso, enfim, estou falando nesse âmbito, né? Claro, a gente sabe, eu trabalhei fora, ela ficou, tive que ter pessoas, enfim, a gente sabe da vida do dia a dia. Mas é onde que a gente se encontra nisso. E você é uma jovem mãe, jovem em vários aspectos, né, nesse sentido, onde também que você se encontra e onde está esse seu feminino? Como que você está podendo, né, com tudo que acontece, lidar, encontrar, enxergar, honrar o teu feminino? E aqui muitas pessoas também, né, não necessariamente mulheres, mas também os pais ou pessoas que se encontram nessa situação em termos de localização. Cadê meu mapa? cadê meu mapa, né? O exercício mais simples que a gente propõe é esse de olhar para trás de 7 em 7 anos, né? Daí a gente, se for deixar um exercício para quem está nos assistindo, é esse. Divide sua vida de 7 em 7 anos até o momento que você está agora. Quais foram as pessoas mais importantes desse caminho? O que tinha ali de feminino? O que tinha ali de masculino? Se a gente olhar esse viés, né? Usar esse Isso, viés. isso. Quais foram os grandes desafios, as grandes crises que você teve ao longo dessa jornada? E ali você vai tendo dicas de que provavelmente tem uma natureza de desafio que te acompanha ao longo da vida. Você tem um tempero, um jeito de ser especial que é só seu, que vai se Uhum. desenhando, né, naqueles eventos. Agora, tem uma coisa muito poderosa que eu acho essencial, é a partir da gente se conhecer que a gente consegue se libertar de muita coisa. Ou seja, Deus deu pra gente um pai e uma mãe, né? Do jeito que foi, mas de alguma maneira a gente teve os dois em algum momento a nossa vida foi se desenvolvendo. Eu fiz as minhas escolhas e cheguei a um lugar. Quando a gente começa na estrada do autoconhecimento, a gente não quer mais partir do mesmo lugar, a gente quer evoluir, a gente quer ir para um lugar melhor, a gente quer, né, ser mais Uhum. dono de nós mesmos, enfim. Então, tem essa frase do Victor Frankl que eu acho sensacional, que a nossa liberdade é a nossa liberdade de escolher a nossa atitude, de escolher como que a gente vai reagir, é dominar, de certa forma, os nossos instintos, né? Ai, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, síndrome de Gabriela. Tudo bem, né? Pode viver sua vida assim, mas é para que você veio então? Se não para se trabalhar, né? Então é isso, assim, quando eu falo das deusas, eu tenho um arquétipo, eu me identifico muito com esse arquétipo, essa imagem de Afrodite. O que ela tem para me ensinar? É aqui que eu quero estar pro resto da vida? Quero ser sempre essa pessoa divertida, amorosa, que acolhe todo mundo, mas que tem muito pouco para si? Enfim, tem perguntas que a gente pode fazer para cada stage, né? Uhum. Você pode nomear essas 6 para o nosso público, Carol? Claro! Vamos lá. Eu sempre gosto de trabalhar com o lado introspectivo e com o lado extrovertido, né, das moedas, assim, introvertido e extrovertido, desculpa. Que isso normalmente é o jeito mais fácil da gente se reconhecer na vida, né? Então, as pessoas extrovertidas são aquelas que precisam de gente em volta para se reabastecer, para ter energia, para viver bem, precisam de muita gente, precisam se relacionar. E os introvertidos
são aqueles que, pelo contrário, se energizam quando estão sozinhos, quando tem seu momento de respiro e etc, né? Então, primeira pergunta para você é em qual dessas esferas você se encontra? Eu, como melancólica que sou, né, me identifico muito com o lado introspectivo, embora eu tenha facilidade de ir para o externo também. Daí tem a ver com o meu segundinho lá. E aí, depois de fazer essa pesquisa, o que a gente olha? Dentro da introversão, a gente tem três deusas muito deliciosas, muito místicas, muito profundas também. Tudo que tiver a ver com o que é noturno, você pode encaixar nessas deusas que eu vou falar agora. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma deusa lunar, que é a deusa Ártemis, né, ou Diana para os romanos, é a deusa da guerra, é uma deusa que vai ajudar muito a gente a trabalhar a nossa individualidade, a nossa inteireza, eu estar conectada comigo. Ártemis é a deusa da sabedoria, né? Então ela entende os ciclos da natureza, ela olha para os animais e aprende a habilidade com cada um deles, ela protege esses animais. Então a Ártemis fala para a gente desse feminino que é a guardiã, feminino protetor. Sabe aquela amiga que assim, ninguém mexe com as minhas? Eu domino essa história aqui. Isso tem a ver com a Ártemis. Ela tem esse viés de se manter muito pura. Não teve assim, na história dela, vontade de casar, vontade de ter filhos. Ela tinha vontade de ser inteira nela mesma, né? Então, Artemis seria a primeira aí das nossas introvertidas. A segunda é Perséfone, que foi a coisa mais deliciosa nesse último workshop. E a Lê falou uma frase que eu achei sensacional para definir como eu me identifico nessa imagem de Perséfone. Perséfone, gente, era uma menina muito doce, muito suave, que vivia nos campos de vegetação da sua mãe Deméter, que a gente vai falar daqui a pouco, até que ela é raptada pelo tio Hades, né, e vai viver no Averno, vai viver lá no inferno. E a única regra que ele coloca para ela é: não coma nada do que está aqui, porque se você comer, você vai pertencer a esse reino e daqui você nunca mais sai. Enquanto isso, a mãe dela estava furiosa, né? Como assim levaram meu tesouro? Como assim levaram minha filha? E Perséfone, gente, como não? Você vê uma árvore de romã verde dentro daquele inferno, com um fruto tão diferente, meio frutacor, meio diferente. O que ela fez? Comeu umas sementinhas. E aí, né, como ele já tinha avisado, ela passou a fazer parte daquele ambiente. Fazendo parte daquele ambiente, ela falou: bom, estou no inferno. Você, rainha disso aqui. Em determinado momento, ela passa a dominar muito mais, né, os mistérios do inconsciente, tudo aquilo que não é tão acessível à vida concreta, né, acolher tudo o que é lixo para nós, acolher as dores, acolher aquilo que todo mundo renega. Enfim, ela foi formando o próprio poder dentro desse ambiente. Então, como disse a Lê, muito bem dito no nosso workshop, ai, que inferno, que saco de burocracia. Então, eu vou dominar esse bicho aqui. Eu vou assumir essa Perséfone que a gente tem. Então, a Perséfone ensina pra gente esse poder. Ela ensina pra gente a gana de ser dona das nossas próprias coisas, dos nossos próprios processos, e de não deixar que as adversidades de fora invalidem quem eu sou, ou, né, algo ruim nesse sentido. Interessante, Carol, desculpa te colocar. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é assim: nós recebemos. O que vamos fazer com o que recebemos cabe a nós. Sim. Se eu recebo e nego, não quero, bato o pé, não vai adiantar. Eu já recebi e vou ter aquilo ali. Onde está a minha grande força de transformação? Onde está a mágica da coisa? Eu acolher o presente que me é dado, mesmo que seja assim, para mim, né, na ordem do bizarro, do esquisito, e fazer a transformação. E aí sim, o mapa já começou aí também, né? Poxa, eu tô com isso aqui. E aí? Comi a sementinha. E agora? Agora, querida, eu vou sentar e vou ver. Vou me localizar.
Quando é que E eu ela vou? faz isso. Eu tenho, assim, uma queda por Perséfone. Eu acho... Você tem uma quedinha até gostosa, né? De estar perto, eu acho, de viver essa Assim, abertura, essa receptividade. não vou me deixar vencer, vou usar a minha força nisso, né? Você acha que você está Sim. me assustando? Não, a minha sombra é muito maior, né? É como se ela dominasse essa sombra dela. Esse é bonita essa imagem, né? E Sim, acho que sim. se a gente usar a simbologia do mapa que você está falando, é como se a gente começasse com uma pergunta: onde eu estou nesse feminino? Quero chegar em tal lugar, quero ser mais autoconfiante, quero sair da minha zona de conforto. Enfim, colocar um objetivo e o Uhum. caminho que vai ser feito nesse mapa, cada um decide, né? Então, continuando lá na nossa esfera da introversão, a gente fala da mãe da Perséfone, a gente fala de Deméter, que é essa mãe doadora, extremamente generosa. Ela era a deusa da agricultura, né, da vegetação, do nutrir. Então, ela era dona de todos os campos de centeio, alimentava toda a humanidade com toda a sua, né, como se diz, com toda a sua abundância, né, com toda a sua diversidade. E o que acontece quando a filha é raptada é que ela simplesmente para com toda essa generosidade. Cortou, acabou. Ninguém mais come nesse mundo se eu não tiver minha filha de volta. E aí ela concebe a atenção de Zeus, pai da sua filha. Fala, olha, desse jeito não vai dar, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo aqui, né, com Hades. E aí Zeus propõe o seguinte: então, durante os 6 meses do ano, Perséfone está com você aqui na Terra. Durante os outros 6 meses, ela é a rainha do inferno, pode ser. Eles toparam essa dança, toparam essa conversa. E aí, quando a gente vive o verão, a primavera, Perséfone está ao lado de sua mãe. Quando a gente vive o inverno, o outono, ela vive ao lado de seu marido, né? E dentro das estações, Deméter também ensina pra gente qual que é o nosso trabalho interior que pode ser feito, né? O Daí você vai saber falar melhor que eu disse, mas assim, agora que aí no Brasil está um inverno, que em São Paulo eu sei que está pegando forte já, o inverno fala da gente fazer nosso trabalho interior, né? Da gente olhar para aquilo que não está legal, da gente fazer as nossas avaliações e deixar as sementinhas irem se preparando para que floresçam na primavera, né? Para que venham com essa luz aí na próxima jornada. Depois da primavera vem o outono, as folhas caem, eu me refaço, eu deixo embora aquilo que me funcionou, né? Eu me nutro um pouco mais. E no verão, o verão é a liberdade, né? Eu colocar a minha força no mundo, colocar os meus projetos em prática. Então, Deméter também fala dessa generosidade, dessa paciência conosco, né? E de saber nutrir ambientes. Se eu não tenho filhos, eu tenho projetos. Se eu não tenho projetos, eu tenho pessoas ao meu redor, eu provavelmente tenho uma família, enfim. Esse nutrir, ela ensina pra gente. Então, essas são as deusas da esfera introvertida, Introvertido. digamos assim. Uhum. As deusas mais extrovertidas, que talvez sejam mais associáveis para o nosso dia a dia aqui, né? Que isso é valorizado na nossa cultura Sim. ocidental, né? A gente tem a Afrodite, que é a minha favorita, eu não escondo de ninguém, sempre amo falar dela. E ela é a deusa do amor, ela é a deusa do respeito. Infelizmente, ao longo do tempo, a imagem dela foi traduzida para uma coisa hipersexualizada, né? A deusa do amor, do sexo, da sedução. Cleópatra também fizeram uma sacanagem com a imagem de Cleópatra, né? Que ela virou esse ser. Ai, que rica, ai, que criativa, mas que vida Uhum. terrível, né? Que vida Sim. desgraçada. Não teve um grande amor, não viveu nada do que ela queria, enfim. Então, vamos ter cuidado quando a gente traduz algumas imagens. Mas Afrodite, acima de tudo, ensina a gente a respeitar quem quer que seja. É ter amor no sentido do genuíno interesse, né? De acreditar em tudo aquilo que está à nossa volta, valorizar todos aqueles que estão à nossa volta, né? E ela nos ensina a nos amar e a desfrutar das próprias qualidades que a gente tem, ser generoso com os outros, dar espaço para que os outros também se expressem, né? Sejam eles mesmos. É difícil estar ao lado de Afrodite e não ser você mesmo. Então, se você que está por aí ouvindo a gente, de repente, alguém que você vê muito pouco senta do seu lado e desabafa sobre a vida, pode ser que tenha uma Afrodite
Afroditezinha aí viva em você, né? Você fala, poxa, de onde veio isso? Por que que a pessoa tá compartilhando isso comigo? Que você tenha a energia desse acolher, né? Desse ouvido generoso. Afrodite ou Vênus ensinam muito isso pra gente. Uhum. Vamos lá, mais uma da esfera extrovertida é Hera, que também é maravilhosa. A gente falou de Perséfone, deusa do inferno, Hera, deusa do Olimpo. Então, ela é essa deusa solar, né? Ela ensina pra gente o valor do compromisso. Ela é aquela deusa tradição, família, propriedade. Ela valoriza tudo aquilo que é ético, tudo aquilo que é estético, tudo aquilo que é certo, mensurável, concreto. Ela gosta do controle, né? Sim. As eras não necessariamente são as protagonistas, mas elas são aquelas que impulsionam as pessoas para irem adiante. Roda rodar, né? Pra roda rodar, exatamente, né? Então eu sempre brinco, a minha mãe é uma super era, minha mãe era aquela que eram 9 da manhã, eu ainda estava na cama, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, vamos lavar uma louça, né? Varrer um chão. Ai, meu Deus, tô sofrendo de amor. Ah, tá, mas namoro a gente consegue outro amanhã. Sabe Tem assim, a ordem prática, né? prática. Não tem tempo ruim, né? Quando a gente fala de uma era. E ela nos ajuda a manter-nos compromissados conosco mesmo, né? Então, quando você precisa de compromisso, tem alguma tarefa difícil de realizar, você pode pedir ajuda para Persephone, que inferno, tem que realizar esse negócio, tá um saco, e pede ajuda para ela também. Poxa, me ajuda aí até o fim, me ajuda a fazer isso com compromisso, com verdade, com interesse, né? Ela nos apoia nesse sentido. E outra deusa super famosa, também bem acessível, é Atena, a deusa do conhecimento. Então, se Ártemis, que a gente falou lá atrás, era a deusa da sabedoria, né, que aprendia as coisas pela vida, com a experiência, Atena não, é a deusa mais científica. Ela gosta do conhecimento, ler É livros. E as Atenas acadêmica, né, é Carol? acadêmica, exatamente. Ela é acadêmica ou uma executiva de uma organização, provavelmente vai puxar a mesma profissão que o pai, talvez não esteja na mesma empresa que ele, mas vai buscar exercer algo parecido no mesmo Uhum. setor. São mulheres de muita atividade, que não param, né? De muita atividade mental, principalmente. Tanto é que ela nasceu da cabeça do pai, né? O pai estava com dor de cabeça, ele, né, pediu ajuda do irmão ali, puf, saiu adulta já, Uhum. armada, né? Sim. E graças a Atena, os gregos venceram a guerra contra os troianos. E eu gosto muito disso porque ela ensina um jeito engenhoso de vencer uma guerra, né? Não é na Estratégico, força, né? não é na luta, é estratégico. Então, ela nos ensina exatamente isso. Como é que eu olho com clareza e com estratégia para minha vida, né? Como que eu me levo adiante nessa situação que pode estar um pouquinho conflituosa. Muito bacana, Carol, porque independentemente das características colocadas, né, em cada uma dessas deusas que você pontuou, todas elas têm algo em comum: o cuidado e uma atenção voltando a essa esfera do mapa, Uhum. qualidades, potências que nós, seres humanos, precisamos desenvolver ou pelo menos localizar na gente. Por mais que de repente eu possa assim gostar muito, né, de uma Perséfone e coisa e tal, Perséfone não vai me auxiliar 100% da minha jornada. Eu preciso Perfeito. acessar outras possibilidades. Talvez eu não consiga, por uma característica minha, não ter tamanha clareza, né, de, sei lá, de uma era, nessa organização da casa, disso, daquilo, daquilo outro. Mas eu também não preciso ser zerada nisso. Eu posso me empenhar para aprender pelo menos um pouquinho. De Exato. repente, eu não estou naquela vibe de que eu preciso de ter um pós-doc para me sentir, tarará, e por aí vai. Mas eu posso ler, posso estudar, posso trazer conhecimento para ser transformado, né? E até eu chegar numa sabedoria. Acho que essa questão do mapa desse feminino, trazendo, né, essas figuras, né, das deusas, o quanto da gente
se encontra nelas e o quanto delas está dentro de cada um de nós. E a potência que a gente pode desenvolver, desenrolar aí um novelo para poder encontrar o fio de meada, né? E usufruir disso. E eu acho assim muito bacana quando você falou de Afrodite, tem um verbo que eu acho que é muito difícil, pelo menos para mim é, de repente, não sei, para vocês, né, e para ti também, é essa questão do desfrutar. Afrodite Hum, desfruta, né? E não é um desfrutar apenas por uma questão de deleite ou capricho, é saber que pode realizar. E aí eu falo de mim, eu passei muitos anos de minha vida não conseguindo desfrutar daquilo que eu mesma estava ali produzindo, fazendo, sem essa questão até de merecimento. Isso é muito importante a gente tocar, porque o mapa do feminino está aí para isso, né? Onde que, né, uma pessoa, poxa, faz e não desfruta. Tem algo que tá errado. É aquela fala, né? O que não tá certo tá errado, né? Então, mais o ou que menos. não tá certo é errado Então, mesmo. assim, Simples e aí? assim. E agora? O que faço eu de minha vidinha? Vou Exato. tentar aprender. Ah, ela é a minha deusa mais facilitada? Não, óbvio que não. Mas, Posso aprender com mas eu ela, posso né? Tem alguns aprender. rituaizinhos que a gente pode incluir no dia a dia Não é? e que E podem nos ajudar. aí, trazendo para essa realidade, porque isso tem que servir para aqui, para o hoje. Porque eu vou usar o passado biograficamente, né? Eu vou traçar a reta, eu vou usar o passado como uma grande informação que não pode ser perdida, localizar ali, como você já colocou. Estou aqui no meu presente, mas eu quero um futuro. Como é que eu posso atingir esse futuro se eu não me permitir abrir os olhos e o coração também para acolher que eu tenho dificuldades com Afrodite, por exemplo, mas que eu posso tentar. Que de repente eu tenho uma facilidade com a Perséfone, mas ela não vai ser meu 100%, porque não dá para ser 100% nisso, nessas qualidades, estou falando de qualidades anímicas, né? E trazendo para uma realidade, isso vai resultar em quê? Como é que eu transito nesse mundo de meu Deus? E onde que eu tô, em que contexto eu estou inserida? Na ordem pessoal, interna, do externo, como eu ajo, como eu vou para o mundo, no meu ciclo pequeno, família, no ciclo maior, a família, outra, os amigos, sociedade, e como eu trabalho também. Como é que Opa, é essa pessoa num âmbito, né, de trabalho? Porque é a partir daí. E se a gente for abrir um pouquinho mais essa porta, né? Que mãe sou, que empreendedora sou, né? Que esposa, que amante, que acadêmica, que mulher do dia a dia de colocar a mão na massa sou eu, sem medo de ser feliz, né? exato, acho que é acolher a nossa própria expressão, né? E tem uma coisa que nos ajuda muito, que é o feedback que a família dá, normalmente é o mesmo feedback que os colegas de trabalho dão para vestido, assim, sabe? Com outras palavras, de um outro jeitinho. Então, se em casa eu sou ultra implicante, eu corro o risco de, dentro da organização, ser alguém que gosta de controlar, que segura informação, que não gosta de trabalhar em grupo. Enfim, é olhar para esses feedbacks que estão ao redor, né? Normalmente eles vão levar para uma mesma causa raiz. Então a gente não precisa ter receio de, ai meu Deus, se eu começar nessa jornada, eu vou descobrir tanta coisa que eu não vou saber nem por onde começar. Dá para Uhum. saber por onde começar, não precisa ser tudo de uma vez, dá para a gente construir passos nessa jornada de autodesenvolvimento, né? Realmente trabalhar os passos daquilo para chegar onde a gente quer, para chegar no nosso objetivo final. Eu acho que quando a astróloga me disse isso lá, quando eu tinha 15 anos, ela viu em mim uma menina que talvez estivesse um pouco desconectada dela mesma. No fundo, foi isso que ela quis me dizer, né? E a partir desse autoconhecimento, realmente ficou mais fácil ser eu, vestir minha própria pele. Então, acho que esse mapa é isso, é vestir a nossa própria pele. Como que a gente se sente à vontade? Já está tudo aqui, né? Então, como que a gente veste isso com Uhum. honra, com vontade, com reverência, né? Independente da religião, como a gente torna esse viver mais sagrado, mais inteiro.
Acho que tem a ver com essas reflexões. Sim, eu acho muito pertinente, né, isso tudo, porque quando a gente consegue ter essa abertura generosa, a gente traz uma grandeza Uhum. e, e realmente descobrir qual é a grandeza da gente. E muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso também. Então, esse mapa é muito útil, né? E esse recalcular rotas a partir do momento em que a gente se permite, né? Até trocar de caminho, né, Carol? Por que não? Por Né? que não? É, de novo tem a ver com essa permissão, com esse desfrute, né? Com se dar o direito de fazer uma transformação. Acho que um bom sinal de que talvez esteja na hora de mudar a rota é o teu sentimento. Tá acordando já cansada? Tá acordando sempre com dor de cabeça, com dor nas costas, onde quer que seja? Tem tarefas do dia a dia que você não está conseguindo realizar? O dia a dia passa quando você vê, você passou uma semana, não percebeu? Então, são sinais de que a gente está vivendo um piloto automático e sinal de que a gente deve parar um pouco para observar, né? O que não está bacana. Isso não é saudável para ninguém, isso não é sustentável, né? A gente não foi feito para viver assim. Isso. E esse trabalho desse indivíduo, desse eu, né, consciente, vai reverberar, né, no ambiente, no entorno, no outro, numa esfera muito maior. Então, tem uma riqueza, é um tesouro, né? Junto com o próprio processo, né, da biografia, essas descobertas e essas possibilidades de colorir o caminho com possibilidades, realmente faz uma construção sólida, uma construção firme, mas não rígida a ponto de você não ter a flexibilidade, né, De de, poder mudar. exatamente, de poder Perfeito. fazer a mudança necessária. E muitas vezes a gente endurece, né? É aquela síndrome da Gabriela que a gente falou ainda há pouco, e não dá para ser desse jeito, não dá. São tantas possibilidades, são tantos caminhos possíveis, né? E qual é o meu caminho? E como que eu resolvo colocar o pezinho na estrada? O primeiro passo é que precisa ser dado, né? Mas Exato. A, a dica que eu sempre gosto de dar para as pessoas é: se você está aqui ouvindo um conteúdo como esse numa quinta-feira à noite, você já está disposto a começar uma jornada de autoconhecimento, né? E vou dar outra dica legal. Você pode se autoconhecer, autodesenvolver-se é uma escolha também, né? Você sim, pode, sim. você pode escolher o que você vai fazer com essa informação. Então, não é porque você chega a ela que, ai meu Deus, agora eu vou ter que trabalhar só a partir das deusas. Não, tem outros caminhos múltiplos para você fazer a sua jornada, né? É que São vários mapas, né? são vários mapas, são várias aventuras diferentes que você pode escolher. É como se você tivesse todas as sagas de Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, e você escolhesse em qual delas você quer. Você quer Uhum. viajar, você quer vivenciar, né? E eu acho que a proposta do mapa do feminino para nós mulheres, ela é ainda mais poderosa, porque a gente se distanciou muito desse feminino, né, Odaí? A nossa sociedade nos distancia dessa delicadeza. Então, é uma volta para nós mesmos. Depois a gente decide o que faz com tudo isso de informação. Ficou muito mascarado tudo, né? E soterrou de uma certa maneira. E aí, nessa coisa, cadê esse respirar necessário? Cadê essa atuação necessária? Esse autoconhecer-se necessário? E aí você acaba agindo com uma roupagem que não lhe cabe. Exato. Né? Imagina você fazer esse caminho todo com um sapatinho apertado. Ou um sapato super largo, porque vai Perfeito. machucar do mesmo jeito, não vai servir. Então, esse conhecer-se é a partir daí que você se apropria, tomar a vida nas próprias mãos, mas
do seu jeito, com a sua originalidade, com a sua peculiaridade. E claro, se eu tenho a possibilidade, né, de me trabalhar com esse panteão fantástico e trazer essas nuances e reconhecer em mim aquilo que vibra, aquilo que faz sentido, acho que esse é o grande caminho, né? É mais gostoso, eu acho. Eu sou suspeita, mas acho mais divertido. Carol, temos 3 minutos. Agradecendo a todos que estão aqui e a todos Sim. que vão assistir posteriormente. Me diga, Carol, uma fala assim, um tchan para quem está aqui e quem vai assistir. Primeiro, obrigada por ouvir, por estar aqui com a gente, né? Por assistir depois. E acho que eu vou deixar uma pergunta, assim, né? O que você está precisando mudar em você para construir a vida que você quer, né? O que está faltando? Como você pode começar para chegar onde você gostaria de chegar? Uhum. E estamos à disposição, né, Aldair? Você está à disposição com todas as suas ferramentas, eu com as minhas, e a gente vai se ajudando nessa rede. Obrigada, Mari, por ter vindo. A Mari Isso, linda da Mari, sua estou turma. conseguindo ver aqui. É, Muita gratidão. Isso é muito importante, Carol. Eu agradeço muito a sua presença, a sua generosidade de estar aqui compartilhando. E compartilhar é muito importante. Essa troca se faz realmente muito bacana, porque está aqui e não vai ficar aqui preso. Vai para o mundo, vai numa transformação, vai num querer, né? Num querer bonito. o compartilhar E engrandece, né? exatamente. Então, que todos tenham acolhido as deusas gregas em Sim. si e que possam reconhecer. E qualquer coisa é só entrar em contato conosco, né? Nos flyers tem o meu contato, o contato de Carolina também. E gratidão a todos e até uma próxima. Carolina, Obrigada pelo muito convite. Que obrigada. delícia, Aldair. Honrada. Adoro você, adoro conversar com você. Então, que bom que a gente teve esse encontro aqui. Muito obrigada, linda. Beijo, beijo a todos. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.